Então, vamos lá, vamos começar. Hoje nós estamos aqui, então, para mais um episódio do nosso Rocha Teens, esse podcast que aconteceu durante esse mês de outubro, onde nós compartilhamos um pouco da vida de muitas crianças, de muitos jovens à luz da palavra. Nós comentamos sobre o livro Zezura. E hoje eu tô aqui com a Radassa mais uma vez. Gente. E a gente tá muito feliz nesse episódio, porque esse episódio tem algo muito especial. A gente tá aqui muito feliz, né, Radassa? Muito feliz. Porque a gente tá com o privilégio de nada menos, nada mais do que tá com a autora do livro. Oi, Thaís. Oi, gente. Gente, é um prazer de verdade estar aqui. Eu acompanhei com brilho nos olhos cada episódio que vocês trouxeram um pouquinho da discussão, do cotidiano de vocês, com as crianças também, falando um pouquinho do livro. Para mim, de verdade, é um privilégio, porque quando eu fiz o livro, eu sonhava em chegar nos corações, né, das crianças, dos adolescentes e dos jovens. E tá aqui é a prova de que chegou. Sim. Então, para mim, é uma realização de verdade, de um sonho, de um propósito que está se cumprindo. E tá aqui conversando com vocês, para mim, é uma honra de verdade. A gente fica muito feliz, né? Porque a gente que lê o livro, a gente vê a história, mas aqui a gente pode conversar e conhecer o livro mais de perto também. A gente tá com a mente onde tudo começou. E eu acredito que muitas das pessoas que leram esse livro foram impactadas. E você que não leu, você precisa ler, porque eu acredito que vai ser uma bênção na sua vida, assim como edificou muito as nossas vidas, né? Claro. E, Thaís, começando com a primeira pergunta, né? Quando você era mais jovem, você já tinha o sonho de publicar um livro ou ainda não? Não, gente, nunca pensei, até um tempo desse atrás, que eu ia escrever um livro. Como que tudo começou, na verdade? Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada por filmes, por séries e apaixonada pela Bíblia também. E eu sempre pensei em como materializar algumas histórias que eu tinha, né? E eu até escrevi, na época da faculdade, eu fiz um livro chamado Provérbios em Ação, que foi o meu projeto de final de curso. Era um livro interativo, também para jovens e tal. Mas não era um livro de história. Era um livro baseado em provérbios. Tinha as palavras, tinha os versículos e tinha as ações práticas, né? Mas era, assim, um livro de história. Como é que nasceu esse livro? Esse livro, na verdade, ele não era para ter sido um livro. Quando eu passei por um problema de saúde muito grave, uma época da minha vida. Lá em 2018, acho que vocês eram pequenininhas. Lá em 2018, eu tive um problema de saúde muito grave. E eu, de verdade, fiquei entre a vida e a morte. E eu sentia que tudo aquilo que eu tinha batalhado na vida, principalmente por emprego, não era o que eu me importava naquele momento. E eu só me lembrava, assim, do momento com a minha família, com os meus amigos e com as coisas que eram de graça, que estavam ali acessíveis o tempo todo. E veio um versículo na minha mente, que foi Efésios 6. Que Deus me revestia da armadura. E naquele momento eu precisava ser forte, eu precisava batalhar. E foi Ele que me fortaleceu. E eu saí com aquilo muito vivo na minha mente. Eu fiquei um tempo no hospital, fiquei mais de 2 meses no hospital. E ainda passei quase um ano em tratamento. E foi um momento muito difícil, mas eu tenho certeza que foi o Senhor que me fortaleceu e me tirou daquela situação. E Ele me deu essa história lá, naquele momento. Então, eu fui escrevendo a ideia da história, mas na minha cabeça eu ia criar uma animação, ia ser um filme, ia ser alguma coisa visual, mas eu não sabia nem por onde começar. Então, no começo, eu comecei a estudar animação, porque eu queria fazer uma animação 2D, uma coisa super divertida para as crianças entenderem que aquela armadura que a gente vê como uma analogia na Bíblia, ela era aplicável de verdade. Elas poderiam ser cada uma guerreiras dentro daquilo que o Senhor escreveu para nós, né, naquela passagem, né? Então, com isso eu comecei a estudar animação 2D, aí eu vi que era muito difícil, muito demorado. Aí eu falei, não, vou estudar animação 3D. Entendi todo o processo, vi que era mais difícil ainda. Aí eu falei assim, gente, é impossível, eu vou parar e vou engavetar a história. E aí eu fiz isso, eu engavetei, deixei ali escritas, ideias, esboços. E aí teve um dia que teve uma ministração, aqui na igreja inclusive, que o Senhor falou assim, não é pra ninguém fazer, não é pra você terceirizar pra ninguém fazer, é pra você fazer.
E aí eu entendi que a forma mais rápida de eu colocar essa história pra vida real, pra ela acontecer, era escrevendo. Assim, dando um passo de cada vez, mais lento, menor do que eu pensei que seria, mas na verdade tem sido surpreendentemente maior do que eu esperava. Porque o quanto eu tenho sido impactada pelas pessoas que estão sendo impactadas pela história, tem revigorado minha fé, falando assim, nossa, eu achei como era. E às vezes as coisas de Deus são assim, a gente pensa que é por um caminho, é por outro, e ainda é melhor. Então assim, eu fico maravilhada que essas coisas tenham acontecido e que a gente tá hoje, por isso que eu falei, que a gente tá hoje discutindo um livro que nem era um livro na minha cabeça e que no final virou um livro e depois tem spoilers, porque também vem a parte 2. Mas é isso, foi assim que nasceu. Dá pra ver que não foi só uma boa ideia, um bom planejamento, mas foi realmente um desejo e um projeto que Deus gerou no seu coração, na sua vida, né? E hoje tá dando aí muitos frutos na vida de muitas pessoas. Isso é muito gratificante. Sim. Receber os frutos te deixa mais feliz do que você receber os frutos. Te revigora cada manhã, né? Porque você sente aquela alegria das pessoas que estão recebendo, né? Com certeza. Quando eu li, eu não tinha noção de Efésios 6. E aí quando eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, a armadura de Deus tem que estar com a gente em todo momento mesmo. Porque são as flechas do diabo que estão atacando a gente em qualquer momento, né? Em mentiras, em qualquer coisa, até em redes sociais também, né? E eu falei, por isso que tem que estar revestido da armadura de Deus, né? Exatamente. Eu acho que o legal é que a história, né, e tudo que o livro traz, faz a gente visualizar mesmo essa armadura, né? Não só como uma passagem da Bíblia, mas faz a gente visualizar isso na nossa vida, isso no nosso dia a dia, quanto isso é importante na nossa vida e quanto a gente precisa realmente vestir em várias áreas da nossa vida, né? Acho que ajuda a gente a olhar como uma coisa mais perto, não só uma coisa distante, né? Exato, exatamente. E é engraçado como a armadura, ela entra pra gente ali como uma analogia, mas cada parte dela é muito importante pra revestir a gente de um propósito, né? Então, o capacete da salvação, a couraça da justiça, cada peça da armadura carrega um conceito, que é um conceito que vai nos capacitar para algo do reino e vai nos proteger das ciladas do inimigo, né? Que, como o livro traz, tem situações que o inimigo ele tenta nos enfraquecer e que quando a gente percebe, ele só nos enfraquece se a gente der brecha e der lugar. E não é que é super fácil desviar ou se blindar. É difícil, é revestir realmente do poder de Deus. Mas são mentiras e setas que ele vai enfraquecendo a gente, né? E aí cada situação do livro vai levando a gente a refletir sobre cada uma dessas mentiras. Porque trabalha em cada campo diferente, né, da nossa vida. Uma parte da armadura complementa a outra, né? Exato. Então, o capacete da salvação, mesmo ele sendo separado, mas ele ajuda a couraça, ele ajuda, um complementa o outro, né? E falando agora sobre o livro, como você decidiu o nome do livro? Boa. Cada nome do livro, o da Maitê, o do Garcia, Alquerá, do Lagum, tem um significado. Zezura, eu fui buscar em outras línguas pra não ficar tão óbvio assim. É porque é um nome diferente, é um nome assim realmente criativo. Nome muito criativo. É um nome que você olha Zezura e realmente te desperta uma curiosidade, né? Exato. Então eu busquei no basco, eu busquei até no próprio árabe. Então trouxe várias referências de outras línguas para trazer um som diferente do nosso português, né? Para as palavras. Então, por exemplo, Lagum significa amigo. Alquerado significa eleito. Aida significa pai. Então, cada um tem um significado voltado para aquilo que ele significa dentro da história. E Zezura vem da palavra Zezu, que significa céu em basco. Só que Zezu não parecia uma palavra tão forte, então eu coloquei Zezurá. Eu não gostei muito de Zezu, então veio o Zezurá. Mas se você me perguntasse Zezura,
a cidade Zezura é o céu, aí eu vou te responder que não. Apesar da referência, não é o céu. E pela primeira vez eu tô falando isso aqui, tá? Eu acho que eu nunca tinha contado isso pra ninguém antes. Mas Zezura, na verdade, a analogia do livro significa o estado do nosso coração. Então, por isso que ele é dividido entre terras altas, a Terra Média, que é as terras do alto, a Terra Média, e as terras baixas. Porque o nosso coração, ele tem de tudo, né? Então, às vezes a gente pode dar lugar pro inimigo e ele tá ali. Você pode ver que o inimigo, ele não tá no céu, mas ele tá em Zezura, né? Então, esses lugares de habitação, na verdade, é justamente o coração do homem, o que a gente deixa habitar nele. E você pode ver que Zezura precisa ser salva, porque o nosso coração precisa ser salvo, a nossa alma precisa ser salva. E Maitê vai sendo confrontada ali, em cada lugarzinho do coração dela. Por isso que os desafios tá ali em pontos específicos da cidade de Zezura, mas são pontos específicos do coração dela, daquilo que o coração dela tem algum peso, alguma fraqueza, alguma fortaleza também. E Zezura deixa isso muito visceral, muito aparente, né? Tem esse poder de mostrar muita vulnerabilidade da Maitê. E quem que é a Maitê, no final das contas? A Maitê somos nós. Maitê é a humanidade, sabe? É esse coração humano coletivo que tá suscetível. Então, e tá suscetível ao poder de Deus também. Então é por isso que ela vive tudo isso de uma forma tão humana mesmo, de se mostrar e de às vezes ter fraquezas e de ela se fortalecer quando o Espírito Santo, que é Lagum, fortalece ela, e assim vai correndo a história. Quando eu li o livro, eu falei, mano, esses nomes são muito criativos, né? Cada nome é maravilhoso, né? Parece que você ouve mesmo o som do céu falando com você. E eu sempre quis saber sobre o que quer dizer os nomes, né? E agora descobri, eu fiquei muito feliz. E falando sobre Maitê, né? Que a gente estava conversando sobre Maitê, eu queria saber se ela tem alguma... Se você tem alguma pessoa que influenciou a Maitê. Tipo, a Maitê, ela é alguma pessoa que você conhece mesmo. Sim, gente. A Maitê, na verdade, tem muito de mim mesma. E tem hora que eu tenho raiva da Maitê, gente. Juro que eu não sei, fica assim, ai, que menina turrona. E eu vejo ali várias coisas que eu faço também com Deus, com o Espírito Santo, que eu fico assim, gente, sou eu preciso assumir aqui e eu teria essa postura. E aí... em alguns momentos você vai ver que ela tem ali uma coisa de eu faço, eu consigo, eu resolvo. E eu faço muito isso, né? Eu faço, eu consigo, eu resolvo. E ela também se encontra super frágil. Eu também me encontro super frágil. Então, vários momentos eu coloquei muito de mim na Maitê, mas também coloquei muito de pessoas que são novas na fé e quais questionamentos elas trariam diante de situações que ela passa ali dentro do livro também. Então eu acho que tem um misto de essa novidade da fé e coisas que eu me coloco ali como realmente eu acho que eu faria isso, sabe? Então a Maitê tem um pouco disso. E o Garcia, que aparece bem pouquinho no livro, eu inspirei no meu esposo, que é o engraçadinho, a piadinha que joga aqui e ali, e é o meu melhor amigo também. Então eu trouxe isso também pro livro. E aí, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né, sobre a continuação. Vai ter continuação de Zezura e vocês vão ver muito mais do Garcia. E aí vocês vão poder até entender um pouco dessa personalidade mais engraçadinha e tal, mas que também é bem profunda também. É muito legal ver você falando do livro, seus olhinhos até brilham, que realmente tem muita paixão, muita dedicação, muito carinho envolvido nisso, né? E quando eu ouvi falar desse livro, eu fiquei assim, bem admirada, porque eu falei... Não é um tipo de conteúdo que a gente tem tanto, assim, hoje em dia. Eu acho que precisaria mais, assim. Eu tenho 17 anos, mas eu fiquei, assim, apaixonada pelo livro. Eu falei, meu Deus, quanta criatividade. O jeito que ela escreve é realmente... É um livro que te envolve, assim, na história. E eu fiquei imaginando, quando eu fosse mais nova, se eu tivesse lido esse livro, seria muito bom. Mas que bom que eu tive a oportunidade de ler ele agora. Mas é muito legal porque não é só um livro ou a fantasia e a ficção e a história. Mas realmente, conforme você vai lendo, mais do que a história que está escrita nas linhas, tem propósito, tem significado. E como isso fala sobre o evangelho, a gente aprende sobre o Senhor. Então, é realmente uma ferramenta que
faz a diferença na vida de muitas pessoas, porque as crianças gostam muito de ler, né? De contar as histórias e poder estar lendo isso e já aprendendo do Senhor, já plantando uma sementinha no coração delas. Isso é muito legal. É realmente assim, é uma leitura assim maravilhosa. E você que não leu, você precisa ler. E eu espero que ao longo da conversa que você for ouvindo, que você já vai sendo convencido que você precisa ler esse livro. E você que já leu, aguarda que vai ter mais, né? E engraçado que você falou que precisa ter mais, eu também tinha essa mesma sensação. E, gente, eu conheci alguns autores aqui brasileiros numa feira, fazendo aqui propaganda rápida, que chama FEFIC. O que é bom tem que ser divulgado. Que chama FEFIC, que é uma feira de livros cristãos, de ficção. E eu falei assim, gente, eu não fazia ideia de que existiam outras histórias assim. Inclusive para ter mais referência, pra gente ter mais verdades bíblicas de uma forma lúdica para chegar nos corações das pessoas. Então, sim, eu acho que tem pouco e tem espaço para ter muito mais, mas está crescendo esse movimento. Eu tô muito feliz de fazer parte desse movimento também. E o livro, ele me impressionou muito porque são ações que a gente vive hoje em dia mesmo, né? E você já sabia o quanto iria impactar as crianças e os adolescentes? Gente, era o sonho, era só no sonho mesmo. Eu ficava assim, nossa, já pensou se chega no coração das crianças e tudo? E eu ficava no sonho, queria muito, mas ver que realmente tem chegado, isso me deixa maravilhada, de verdade. Assim, é como se eu desejasse, mas não acreditasse que fosse chegar, e tá chegando. Então, sim, eu acreditei que iria, mas ainda fico emocionada quando vejo acontecer. Porque quando você veio aqui publicar seus livros na igreja, né? Eu vi que acabou muito rápido, né? Todo mundo, tipo, foi lá e pegou. Tanto que pra Sophie nem sobrou pra Sophie, né? E eu fico realmente muito impressionada com as histórias, porque, sabe, a gente se sente mesmo lá. Sim. Porque tem muitas coisas que eu percebi que eu precisava ter. Por exemplo, a armadura de Deus. Eu percebi que eu não estava sendo fiel ao capacete, que eu não estava carregando a sandália. E eu percebi que eu precisava praticar mais. Sim. E aí, depois disso, eu começo a forçar eu a todo dia a carregar a armadura, mesmo que ela for pesada, mas ela vai ter um significado no futuro, né? E agora, todo dia eu carrego, entendeu? A armadura para praticar. E eu fico muito feliz com o seu livro, porque ele realmente impactou muitas crianças, né? Muita gente da minha escola fala sobre livros. Tipo, eu fico muito feliz com ele. Que legal. Foi muito fofo ver ao longo dos episódios. A gente conversou com várias crianças, né, Claro. Radassa? E umas menininhas mesmo tão pequenas, mas gente, elas já coisa mais começando linda. a entender sobre a identidade delas. E elas já percebendo na vida dela quantas situações que elas já Sobre passaram, medo. coisa que elas já viveram, medo, né? E a Maite e a história mostra muitas vezes situações que a gente passa na nossa vida, né? Que a gente vai vivendo e o quanto a gente consegue se enxergar na história e aprender isso. E foi assim, nossa, eu fiquei assim, apaixonada pelas crianças falando. Foi tão lindo, foi muito fofo. E eu fiquei muito feliz de poder estar envolvida nisso, né? E acredito que essas crianças foram muito edificadas, assim como a gente também foi, né, Radassa? Foi muito precioso. Foi muito precioso. Todos esses dias, a gente vem entendendo cada vez mais o tamanho que as pessoas podem ser impactadas. As crianças, tipo, elas falam sobre as experiências delas. E mesmo as crianças pequenas falando sobre o medo, elas têm coragem de falar que isso vai passar, porque elas já têm consciência que elas têm a armadura, né? Com certeza. O que é mais, assim, impressionante é que elas entendem. Acho que cada fase da nossa vida a gente vive circunstâncias diferentes, com a maturidade que a gente tem naquele período da nossa vida. Mas não significa que seja menor. É proporcional ao nosso entendimento e à nossa maturidade. Mas são problemas reais. E as crianças entendendo o impacto, delas entenderem a identidade delas e como elas vão reagir a essas circunstâncias, a essas setas malignas que tentam desviar. Às vezes a gente muito jovem é outro direcionamento, né? Então, assim, é importante que a gente entenda que as crianças também têm que entender isso desde pequenas.
sobre a identidade, sobre a armadura de Efésios, sobre o fruto do Espírito, sobre todas essas verdades bíblicas para elas aplicarem desde já, independente do que elas estejam vivendo, porque elas vão crescer com isso no coração, né? E quando eu lia o livro, cada trecho que eu lia, eu começava a imaginar na minha cabeça. Então, querendo ou não, o seu livro virou um filme na minha cabeça, literalmente. Eu e minha irmã ficava imaginando assim, muitas coisas. E você falando aqui sobre identidade, sobre crianças já terem identidade e aprenderem sobre isso cedo. Quando você era criança, você já aprendia sobre isso? Você nasceu no berço cristão ou não? Não nasci no berço cristão, mas eu fui pra igreja quando eu tinha 6 anos. E eu era já criança super fervorosa, gente. Eu era assim, bem canelinha de fogo mesmo. E já entendia muita coisa, já me entendia como dependente, como pecadora, como necessitada de graça, de verdade. Me arrependia, entendia quando eu errava. Então, assim, essas verdades sempre foram muito latentes no meu coração. Porque desde muito nova eu fui criada dentro da palavra, né? Apesar de não ter sido desde que eu nasci. Mas eu entendi. Eu entendi muito cedo as verdades de Deus, assim, na minha vida. E como materiais assim são importantes, né? Porque desde crianças, as crianças já vão ouvindo, já vão aprendendo. E é uma forma que elas já conseguem entendendo ali, já a mente delas já vai começando a processar a informação. Sim. É legal porque o livro traz uma linguagem assim, que é uma linguagem bem acessível. Então eu acredito que alcança várias idades, todos conseguem entender. As crianças mais novas, as mães podem ler junto, mas é uma linguagem assim muito tranquila que elas vão conseguir ler, vão conseguir entender. Mas ao mesmo tempo que é uma linguagem assim super fluida e acessível, é muito profunda, porque realmente faz a gente refletir, a gente entrar na história, a gente pensar. É realmente um livro maravilhoso. Eu acho incrível, porque hoje em dia tudo tá mirando nas crianças, né? Sim. Então, totalmente até a internet, né? Porque tem vídeos para as crianças e tem muito conteúdo mal para as crianças. Sim. Enquanto isso, tem pessoas fazendo conteúdos bons, né, para as crianças. Sim, verdade. E ainda mais nessa era que a gente tá vendo que é muita tecnologia e muita coisa de papel, coisa física sendo substituída pelo digital. Esse hábito da leitura é muito importante na vida das pessoas, principalmente das crianças, né, que estão crescendo, estão se desenvolvendo. E por mais que a tecnologia vai avançando e vai possibilitando várias coisas, eu acho que o hábito de leitura é uma das coisas que deve ser inegociável, porque a leitura traz muitos benefícios, principalmente para quem está crescendo e está em fase de desenvolvimento. Então, é um hábito que é importante ser incentivado na vida das crianças. E livros assim que vão incentivar, e é realmente uma história que vai dar gosto e prazer de ler, né? E vai alimentar ali, fazê-las conhecerem, estar mais perto de Deus, são ferramentas assim muito importantes e necessárias, né? Com certeza. Eu comecei a ler quando eu era muito pequenininha, assim. Eu comecei a ler com uns 6, 7 anos, livros super pequenininhos. Mas eu já lia livros maiores quando eu tinha uns 9 anos. E isso me ajudou no hábito de leitura quando adulta. E hoje eu vejo muitos adultos com dificuldade de leitura porque não começaram quando criança, né? Então por isso que é super importante incentivar ainda quando criança. E o livro é super pequenininho, né? Esse, por exemplo, ele é super pequenininho. Por isso que eu acho que é fácil de entender. Ele é fácil de ler, rápido de ler. E isso já pode ser iniciado muito cedo, né? Uma linguagem super acessível. Mas é assim que começa, porque aí depois fica muito mais fácil na fase adulta continuar com o hábito de leitura e principalmente leituras mais profundas, né? Livros mais voltados mesmo para o público adulto. Verdade. É que a leitura acaba impactando muito muitas áreas da nossa vida. Em questão de palavra, de vocabulário, que você aprende conceitos novos, na escrita, na leitura. Então, realmente, a leitura é um hábito muito importante. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler. E a minha mãe sempre me incentivou a ler desde pequena. E hoje, claro que eu já consigo ler outros livros mais difíceis, mais avançados. Mas foi muito importante começar a ler livros assim, porque realmente vai incentivando, né? E é importante a gente continuar incentivando as crianças dessa geração a não abandonar esse hábito, a realmente continuar esse hábito que é muito importante, né? Sim.
E com o hábito de leitura, é assim que vai levando as crianças para a palavra, né? Porque enquanto a criança está começando a ler censura, logo ela se interessa a ler a Bíblia, né? Ela vai ler a Bíblia, ela vai entender o que disso daqui já tem na Bíblia. Exatamente. E esse livro ele é todo realmente pautado na Bíblia. Óbvio que tem muito aqui da ficção para poder enredar tudo, mas sempre tem uma centelhazinha, uma coisa ali que está conectada com a palavra. E ela pode depois se debruçar na palavra e ver a aplicação disso na vida dela, né? Então é isso, você começa com o livro para você também ter o hábito de leitura da Bíblia, porque o hábito de leitura da Bíblia tá faltando não é só nas crianças, nos crentes grandes também. Tem. Porque dá pra sentir que tem um incenso do céu no livro, né? E quando a gente começa a ler, no começo você fala, gente, o que tá acontecendo? Aí no final você fala, meu Deus, não acredito que ela é filha deles. Nossa, Sim, eu fiquei maluca. né? Nossa, assim, absurdamente. Se você tem pistas, né, que dá pra ver, eu sei não e tudo, mas no final você entende, realmente agora tudo faz sentido. Você começa a dar opiniões, na sua cabeça começa a dar opiniões sobre isso. Você fala, não é possível que isso vai acontecer. É muito A gente tá dando spoiler pra quem não leu. Não pode dar muito spoiler. Verdade, você que não lê, você precisa ler, que a gente não vai contar todos os spoilers. Claro. Você quer ler, tem que comprar. E aí, provavelmente, em breve vai ter mais, né? Aqui vendendo até na nossa igreja que tava vendendo também, provavelmente deve chegar mais livros. Porque acabou rapidinho, porque realmente o pessoal comprou bastante. E eu escutei também várias meninas e várias pessoas comentando que leu esse livro. E o quanto elas foram impactadas, né? Inclusive, eu acho que provavelmente no Colégio Rocha da Igreja as crianças vão começar a utilizar esse livro também. Porque realmente é um livro que traz muito conhecimento, ele é muito legal dentro. Ele tem vários capítulos, várias coisinhas. E inclusive ele tem até algumas ilustrações. Tem ilustrações dentro, também. né? É legal que ajuda a gente a visualizar e imaginar também. Eu ficava pensando, como será que a Maitê é? Aí eu começava a imaginar uma personagem de um filme. Que eu assistia, eu falava, mano, acho que a Maitê é assim. Aí acabou quando eu vi a Maitê, eu falei, meu Deus. Gente. Tem umas imagenzinhas pra ilustrar mesmo, né? Porque Nossa, como é um mundo fantástico, assim, às vezes fica difícil tangibilizar, né? Então as imagens ajudam Legal, pra dá isso. pra imaginar bem, né? Nossa, é incrível, gente. Eu amei, tudo desse livro. Quando fala sobre identidade, né? Que eu amei quando fala sobre identidade, que a gente realmente sente. E aí eu parei pra pensar, será que eu tô tendo a minha identidade? Será que eu tô tendo a identidade de outra pessoa? Sim. Aí eu tenho que sempre estar olhando pra minha identidade, porque às vezes eu tô me olhando nos espelhos e achando que eu sou melhor do que eu sou. Sim. E eu sou filha de Deus. E tem os dois pesos, né? Porque eu acho que uma das coisas que corrompem nossa identidade é a comparação. Claro. E tem tanto o pra cima quanto o pra baixo, né? Então o inimigo muitas vezes ele sopra no nosso coração que a gente é menos, que a gente não consegue, que a gente não é a imagem e semelhança de Deus. Ou então ele sopra que a gente é muito mais, pra gente se ensoberbecer disso e ter um ego maior, olhar pro nosso umbigo mais do que a gente olha pro outro. Então, assim, ele tenta desequilibrar a nossa identidade para que a gente perca o foco e a essência do que Deus fez a gente ser. Pra que realmente a gente confundir a nossa cabeça, como ela falou, né? Ou pra achar que a gente é menos ou é que é mais, pra realmente ele quer impedir que a gente desfrute da plenitude que o Senhor nos dá. Porque quando a gente realmente entende a nossa identidade em Deus, a nossa vida flui totalmente de outra forma e a gente passa a desfrutar do que Deus tem pra nossa vida, né? Então, é muito importante a gente entender a nossa identidade e reafirmar, lembrar dela todos os dias, porque ela realmente firma todas as coisas na nossa vida, né? Eu já conversei com meu pai sobre... ele me contou sobre os dois orgulhos que existem. O orgulho de se menosprezar e o orgulho de se aumentar. E aí eu parei pra pensar muito sobre isso, sobre os dois orgulhos, né? E eu falei, mas como assim? Eu me menosprezo ou eu tô errada? Eu me aumento ou eu tô errada? Eu falei, mas o que eu faço? E aí, cada orgulho, ele tem barreiras, né? E a gente, querendo ou não, a gente passa por elas pra chegar no orgulho.
Mas, na verdade, esse não é o nosso caminho, né? O nosso caminho é ter a nossa identidade do jeito que a gente é, né? E não aumentar e nem se menosprezar, né? Sim. Porque uma pessoa que se aumenta vira uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa que se menospreza fica com depressão, né? Então, cada coisa tem a sua consequência, né? Sim. E é aquilo, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. É. E a gente tem que seguir nessa, né? E é verdade, isso é muito importante. Isso basta, é suficiente nas nossas vidas, né? Quando a gente entende realmente a nossa identidade, tudo flui, a gente vive, desfruta do amor de Deus e a gente passa a ver quem a gente é, a entender quem Deus é, o amor dele sobre nós, né? Foi muito legal o episódio, nosso primeiro episódio, sobre que a gente comentou um pouco mais sobre identidade e ver as meninas comentando que algumas situações da vida delas, elas não viam a identidade de Deus sobre elas, mas elas foram aprendendo e foram vendo isso. E quanto a mãe delas também ajudou nesse processo, ajudou a formar a identidade delas. Isso é muito Porque importante, os pais, né? eles são nossa base, né? Sim. E teve a Amanda também que falou, né? Ela falou que ela tava conversando com a mãe dela e a mãe dela falou: filha, você não é nem mais nem menos, você é filha. E essa é a sua identidade. E tipo, isso dá muito impacto. Todas as vezes que você fala, não sei, eu sou sua filha. Mas é só de entender que Jesus também era filho. Sim. Então a gente tem que seguir o exemplo dele. Sim. Né? E é uma identidade de dependência ser filho, né? Diz muito sobre deixar que Deus faça a vontade dele sobre as nossas vidas, é depender, é entregar. Então, essa é a nossa identidade. A gente tem o DNA de Cristo na nossa vida, ser imitadores de Cristo. Então, o que Cristo faria, né? Eu sou o que Deus diz que eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou. Então, se somos imitadores de Cristo, e essa é a nossa identidade, ele foi humilde, ele foi manso, é assim que nós devemos ser. Então, em tudo, a gente pergunta o que Jesus faria no natural. Então, isso cada vez mais vai não só exaltando Deus nas nossas vidas, mas também reafirmando a nossa identidade. Você comentou várias coisas sobre o livro, que realmente é algo que faz parte da sua vida, né? Eu acredito que ele, o processo dele realmente impactou a sua vida e pensou isso de diversas formas. Mas eu acho que uma pergunta, algo principal, assim, que marcou você, não só falando da Thaís, a autora, mas a Thaís, você mesma, uma parte que realmente te marcou no meio disso. Cada desafio que a Maitê vai passando, tem uma situação da minha vida que eu fui passando e que eu fui lembrando. Óbvio que não é verídico, tudo que tem ali não é que sou eu, nem todas as situações ali, que ela tem um problema de paternidade, que eu não tenho, mas ali é muito pra ilustrar o pai que ela se entrega ali, o pai que ela recebe, que é o Aida. Mas tem um momento específico que é o tribunal, que é um dos momentos mais fortes para mim, porque eu escrevi e eu pensei naquele momento por causa de uma situação específica que eu vivi um momento de depressão numa época e eu não me achava digna. E eu sabia disso, e eu errei, mas todo mundo erra, Jesus, e tudo, o que eu faço? Então, assim, no momento do tribunal, eu fui sendo curada junto. Então, eu já sabia da graça, da cura e do perdão de Jesus. Mas enquanto o tribunal acusava Maitê, eu lembrava das vozes que tentavam me acusar também, que tentavam me puxar para baixo também, tanto ali quanto no momento do pântano, né? Que também tem vozes que ficam ali falando para ela e tudo. E que, como eu falei, a gente, apesar de conhecer as artimanhas do inimigo, e saber como se defender delas, nem sempre é fácil. Então, parece que, não, beleza, ali ela tem à disposição, ela sabe a verdade, mas a gente, como cristão, a gente sabe que é uma batalha diária. É todo dia tendo que lembrar. E aí tem um momento que Lagoon até falou assim, ela fala assim, então quer dizer que agora, com o capacete, eu não vou mais escutar nenhuma mentira, eu vou ser blindada das mentiras? A gente falou, que bom se fosse assim, né? A Lagoon fala, nossa, seria ótimo se fosse assim, mas não é assim, você precisa se lembrar todos os dias. Então, esses 2 capítulos, tanto do pântano quanto do tribunal, foi ministrando na minha vida junto ali. Que eu falei assim, o perdão diário. Não sou eu, não é minha justiça
me curando, minha justiça me perdoando, a justiça dele me perdoando, me remindo e trazendo para perto. Porque não importa o que eu faça, eu não vou ser boa o suficiente. É ele que abre os braços e me traz de volta. Porque, querendo ou não, quando você tem mágoas ou você não se sente digno, né? Todo erro, ele tem uma virada de chave. Você sempre carrega aquela mágoa, você sempre vai carregar. Até que a única pessoa que vai tirar a mágoa de você é Deus, né? Só ele que mexe no seu íntimo. Sim, com certeza. A gente foi comentando vários termos aqui relacionados ao livro, porque a gente não quer deixar aqui e estragar a sua experiência quando você for ler o livro. Mas a gente comentou vários termos aqui em relação ao livro. E o livro, ele tem vários temas que são desenvolvidos ao longo dos capítulos, né? Cada capítulo, ele tem um título. O primeiro capítulo, por exemplo, é A Menina da Ladeira. Aí depois ele tem Era Sonho. Ele tem também Escolhida Pra Quê? Foi que a gente comentou também no nosso episódio. O Chamado também foi um episódio. Foi muito legal o episódio que a gente fez com a Ju, né? Vale das Sombras. Enfim, ele tem vários cenários, né? Jardim. Todos esses cenários, eles vão ser desenvolvidos em Cinturão da Verdade. É muito legal. Quem já leu o livro, ou quem tá lendo o livro, ler o livro e já aproveitar também para ler o livro de Efésios da Armadura, porque já vai ser 2 complementos ali super legais para desenvolver com as crianças. Você, pai e mãe, não deixe de incentivar isso nos seus filhos, que é muito importante, né? E é legal entender que esse livro não é só um livro. O que tá sendo esse livro não é só um livro de criança. Ele também dá para adolescente e adulto. Para todas as idades, gente. Para todas as idades, né? A gente adora assistir também os filmes, os desenhos animados na televisão. Então, o livro é a mesma coisa. Todo mundo... Acredito que todas as idades vão ficar, assim, apaixonados pela história. Porque realmente é uma história que te envolve, te cativa. E o jeito, assim, da escrita, o jeito que ele é desenvolvido, realmente é um livro, assim, que dá pra ver que realmente foi usado por Deus, porque é muita criatividade, realmente, o Senhor esteve sobre a sua vida, né? Porque realmente, quando eu li, eu falei, gente, parece um roteiro de um filme. Parece que tá tendo um filme. E aí, Quem sabe, né, gente? Vai que vira um filme. Já pensou? Nossa, no cinema ainda, um filme no cinema. Lá em primeiro. Gente, então vamos ficar na oração pra sair um filme. Animação 3D. E o bom desse livro, eu escrevi ele pensando muito em evangelizar. Porque a gente que é cristão, a gente consegue entender todas as camadas que ele tem. Quem não é cristão pode ler e ver isso como um livro de redenção, de coragem, o que é muito bom. Acho que a palavra vai ser implantada. E aí, cada vez que você vai tendo entendimento da palavra, esse livro vai te tocando de forma diferente. Então, ele pode tanto ser uma ficção para evangelizar alguém, de uma forma sutil, como ele pode ser um livro que vai nos edificar enquanto cristãos e sermos confrontados ali em cada situação, né? Então, eu acho que tem essas duas nuances. E quando eu escrevi, eu deixei um quezinho no final de que ele tem uma continuação. E aí eu vou até falar disso já. Para que a continuação seja a caminhada da Maitê de fé. Então ali ela entra no momento de entender, ela entende que ela faz parte daquele reino, que ela tem um papel, que ela é uma guerreira do reino, do universo, daquele universo. E aí ali ela é introduzida na fé. Ela sai e vai para o momento real da vida dela. É como a gente aqui no domingo, recebendo, sendo no fluir de Deus e tudo. E a gente vai para nossa segunda-feira, para o nosso mundo secular. E aí, como que eu passo depois disso? É como se fosse isso. Maitê sai daquele momento que estava em zesura ali, sendo confrontada, edificada, transformada. E ela vai para o dia 1. E o dia 1 é o livro 2, assim, né? E aí começa... Vou dando um spoiler aqui. A Radassa viu os 3 primeiros capítulos. Gente, é maravilhoso. Nossa. Mas ela começa o dia 1 dela. E aí ela passa 2 anos depois. Vou dar aqui uma sinopse. 2 anos depois que ela viveu ali aquela experiência em zesura, o que acontece? Às vezes ela não ouve mais tanto. Ela não lembra mais tanto. Ela não lê mais tanto, porque ela não ouve tanto mais falar desse mundo de zesura. Então, o que acontece na vida do cristão, muitas vezes? Acontece uma
uma frieza espiritual. Acho que todo cristão já passou por esse momento de frieza espiritual, de se questionar. Por que Deus não fala mais? Por que eu não escuto mais a voz de Deus? Será que ele silenciou para mim? Ou às vezes Deus manda um sinal, uma resposta, e a gente não consegue entender a resposta porque não está, às vezes, tão próximo, com tanta intimidade. Vocês falaram disso em um episódio, né? Eu acho que foi no passado que vocês falaram assim, a voz de Deus audível, quando a gente consegue entender a voz de Deus, quando é audível, quando não é no nosso coração, quando a gente consegue distinguir, e a gente consegue distinguir no nível de intimidade que a gente tem com ele. Quando a gente se distancia, às vezes a gente não consegue entender e ouvir a voz de Deus. E esse segundo livro fala disso, desse resgate da fé da Maitê e do novo personagem, que é o Garcia, descobrindo a fé dele sendo curado em outra. Vai surgir um outro personagem que eu não vou falar. Mas é essa caminhada de fé do dia 1, depois do momento ali de fluir dentro de Zezura. E querendo ou não, quando você tá na igreja, no culto, você fala, ai, que bênção, eu quero viver aqui. Aí, nossa, você sai, você fica meio tipo. Mas a igreja e o culto, ele não é só aqui. Ele é Exato. fora. Se você estiver tendo culto a Deus fora da igreja também, assim como dentro, você vai ter mais intimidade cada vez mais com ele, né? Sim. Na verdade, a maior parte da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus é fora da igreja, né? Porque da igreja a gente vem aqui em alguns momentos e é bom que a gente tá junto em comunhão, a gente é alimentado, a gente é fortalecido. Mas o nosso relacionamento com Deus mesmo, ele vai se desenvolver ao longo do nosso dia, na nossa rotina, no nosso dia a dia, na hora que a gente tá lá vivendo, fazendo as coisas da nossa vida. É aí onde a gente vai colocando em prática e a gente é desafiado, né, diariamente. Exato. E a surgem realmente distrações, surgem vozes, pessoas, circunstâncias. Situações. E é isso, né? Essas distrações, essas coisas que tentam tirar a gente do foco no dia a dia, que vão testar de fato a nossa fé, né? Nossa fé, ela sempre tá sendo testada, né? Mas aí que ela fica mais forte, mais refinada, mais pura. E aí a gente vai crescendo, vai amadurecendo, né? Porque, querendo ou não, é no momento difícil que você se fortalece, né? Assim, quando você fez o livro, que você tava em um momento difícil. E olha quantas vidas que você fortaleceu, entendeu? Isso é maravilhoso. Muitas coisas, às vezes, maravilhosas, assim, que a gente não imagina, nascem de momentos difíceis, de situações difíceis, né? Por isso que é sempre importante a gente buscar olhar para o Senhor e buscar nele direcionamento para o que ele tem para nossas vidas, né? Porque às vezes se a gente olha só com nossos olhos, a gente só enxerga a dor ou talvez uma situação difícil, uma tristeza, mas o que o Senhor quer gerar em nós isso, né? E a gente viu que a Thaís comentou um pouco, né, através de algumas situações da vida dela que ela pôde viver, foi gerando e foi nascendo algumas coisas que foram importantes para a criação desse livro, né? Talvez se ela não tivesse passado por essas coisas, talvez esse livro não fosse desenvolvido assim, né? Então realmente o Senhor sempre tem um propósito, né? Eu ouvi uma vez que Deus, ele nunca desperdiça nada da nossa trajetória se a gente coloca diante dele. Seja as perdas e ganhos. Tudo que a gente passou na nossa vida, quando a gente entrega para ele usa aquilo para alguma coisa. Então, geralmente, a gente é curado para curar. E tudo que a gente também passa de bom, aquilo é Deus dando deleite pra gente e nos dando ferramentas também para nos fortalecer. Então, Deus nunca desperdiça nada aqui da nossa história. Aí a pastora Fabi comenta bastante aqui na igreja, né? Deus não desperdiça nenhuma dor. Ela verdade, comenta Deus bastante essa frase. E falando disso, meu pai sempre comenta que o testemunho, ele gera testemunho. Sim. Então, com o seu testemunho, você gerou vários testemunhos, né? E com certeza, quando eu tava lendo, com a minha mãe, ela falou, gente, se uma pessoa que, tipo, não tá dentro do evangelho lê isso, ela vai ficar, tipo, surpresa. Então, ela fala, gente, que incrível. Sim. Como ela comentou, né, que é um livro que alcança muitas pessoas. E às vezes, mesmo que uma pessoa que não é cristã lê, de certa forma ela vai ser impactada realmente, porque a história faz a gente refletir, a gente pensar muito sobre, e acaba também despertando curiosidade de a pessoa entender um pouco mais e buscar um pouco mais, e aí já é uma ferramenta ali que já vai plantando ali sementinhas no coração dela, né? Uma semente foi plantadinha, e daqui a pouco gerou o livro inteiro, né? É isso. Cada dificuldade gerou uma sementinha. É verdade. Cada situação vai gerando um capítulo diferente. Nossa. Mas
Foi muito bom estar aqui com Foi você. mesmo, fiquei Nossa, muito foi feliz. maravilhoso. A gente ficaria Gente, aqui muito mais tempo. Nossa, Foi um com prazer. certeza. Maravilhoso. Ainda mais que a gente pôde conhecer alguns detalhes, algumas Nossa. curiosidades sobre o livro mais de perto, né? São poucos livros, assim, que a gente consegue ter a oportunidade de conversar com o autor, além da Bíblia, né? Que a gente tem esse privilégio de conversar com o De Senhor. É. Mas foi muito legal conversar com a Thaís, conhecer um pouco mais sobre o livro. Você que não leu, você precisa ler. Por favor, leia. Você não vai se arrepender. E agora a gente fica aguardando ansiosamente o próximo livro. Que Claro, vai e o filme? sair em breve aí, né? Vai sair pela editora Bará. Exatamente, Gente. na nossa igreja. Então vai ser muito bom, eu tenho certeza que se esse livro já tá muito bom, o segundo vai continuar surpreendendo a gente, né? Esse livro 2 vai vir pra... Porque E quem cada sabe a gente volta com mais episódios do podcast pra falar sobre É ele verdade. também, né? Vamos ver o que vai Porque cada rolando por capítulo aí. acaba com um suspense, né? Suspense. E aí o livro vai com um suspense. Então vai ter mais coisa aí. Verdade, mas Então foi é isso. muito bom estar com vocês, Foi meninas. muito Bom, Gente, legal. obrigada. Foi um Obrigada a prazer. você. Viu? Obrigada pelo Privilégio. convite. Foi maravilhoso ter você. Nossa. Muito obrigada. Que o Senhor continue te abençoando, te usando poderosamente, porque realmente dá pra ver que é um dom que o Senhor colocou na sua vida, a forma que você escreve, que você faz isso, realmente não foi só uma boa ideia, mas realmente um projeto que Deus gerou no seu coração. E aí tá E é gerando difícil achar frutos, né? pessoas com esse dom. É muito difícil nessa época que a gente tá, achar pessoas com esse dom. E você é escolhida mesmo por Deus. Oh, amém, Então- gente. Obrigada. E é isso, gente. Isso. Que bom Até que a vocês próxima. acompanharam a gente. A gente se vê aí no próximo episódio, então. Tchau. Tchau.